Graça e paz, queridos irmãos, meus amigos. Que bom estarmos juntos novamente, fazendo esse nosso seminário. Então eu queria já começar o nosso estudo. Hoje o tema do nosso seminário é: na Bíblia, quem vai para o céu? Eu senti no coração de falar sobre esse assunto porque nós vemos muitas dúvidas nas pessoas sobre isso. Ninguém gosta muito de falar sobre céu, sobre inferno, sobre morte, não é verdade? Mas é um assunto importante e nós precisamos falar sobre ele também, né? Então eu queria começar esse assunto lendo Mateus 13, verso 11, que diz assim: Respondeu-lhes Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Veja, o mistério do reino dos céus, para onde nós iremos após a morte, né? Há pessoas que vão para o inferno, há pessoas que vão para o céu. Quais são esses critérios técnicos ou critérios de evidências que possamos entender em relação a essa escolha ou a essa determinação de quem vai e quem não vai? Como é que a gente sabe? Como é que você pode ter certeza e convicção de que você está indo no caminho certo e que se você partir amanhã, você vai para o céu? Então Jesus diz aqui nesse texto que esses assuntos são um mistério. Ele diz, olha, a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Tem mistérios aqui. E Apocalipse 21, no verso 7 e 8, eu vou ler rapidamente, que ele diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então veja, há uma determinação aqui bem clara de pessoas, de situações que não entrarão no reino dos céus. Mentirosos, idólatras, adúlteros, abomináveis. Mas quem vai entrar? Como é que eu sei que eu estou no caminho certo? Então nós vamos começar falando sobre isso para você ter maior entendimento do que a Bíblia fala, quais são as evidências históricas, bíblicas em relação a esse assunto. O que a Bíblia fala sobre quem entrará no reino dos céus. O primeiro assunto nós vamos ver é a revelação desse mistério do reino dos céus. 1 Timóteo 2, versos 3 e 4, diz assim: pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha só, se Deus deseja que todos os homens sejam salvos, por que então que ele trata isso como um mistério? Porque mistério, na definição no dicionário, ele é algo secreto, escondido, não revelado a todas as pessoas. Então surge a pergunta, se Deus quer que todos sejam salvos, por que ele trata isso como um mistério? E Jesus então, em Mateus 13, ele diz o seguinte, no verso 15, porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram de mau grado, e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, para que eu os cure. Então, o que acontece é que Deus ama o homem de um modo inexplicável e incondicional. E Deus deseja que todos sejam salvos. No céu há lugar para todos. Porém, a maneira que Deus entendeu como sendo a melhor para que essa revelação chegue ao homem é como se você descascasse uma cebola. A cebola tem várias cascas, né? Você tira uma segunda camada, terceira camada, como se você fosse descascando. Então, a revelação ela vai sendo passada ao homem aos poucos. Você vai tendo um contato com Deus e vai evoluindo. Jó disse que antes os olhos dele viam o Senhor. Antes ele ouvia falar do Senhor, agora os seus olhos viam a Deus. Quer dizer, ele estava ouvindo de longe, agora ele estava vendo face a face. Então ele aprofundou no relacionamento.
E isso é importante, porque conforme Deus vai se revelando a uma pessoa, se ela não crê, se ela trava, Deus para também. Por quê? Porque se ele continuar revelando mais e a pessoa está rejeitando, isso vai ser ruim para ela, vai ser maior condenação para ela. Porque ela rejeitou algo que ela conheceu e entendeu e não quis. Então Deus tenta até preservar a pessoa e naquele momento que ela trava, ele para ir começando um processo de convencimento que é feito pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos convence de toda a verdade. Ele nos convence da justiça, do juízo, de tudo o que Deus quer fazer. Então veja, o primeiro critério de entrada no reino dos céus é crer na palavra de Deus. A pessoa que fecha, que endurece o seu coração, fecha os olhos e ouvidos e não quer, essa pessoa não consegue entrar, não consegue evoluir no relacionamento com Deus. Segundo critério, além desse de crer na palavra de Deus, você deve ter uma vida com frutos. Uma vida com frutos. Esse é o segundo critério que é facilmente identificável uma pessoa que tem frutos ou não tem frutos de uma vida cristã, uma vida com Deus. Mateus 13, 24 e 25 diz assim: propôs-lhe outra parábola, Jesus, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Presta atenção, a vida cristã, a vida com Deus, para ela produzir frutos, Jesus assemelha isso a uma plantação. Ou seja, é um processo em que você tem que fazer muito trabalho, tem sacrifícios, tem lutas, tem desafios, os inimigos que chegam tentando destruir o seu trabalho, tentando prejudicar o seu fruto. Então Jesus está falando, olha, há uma infinidade de desafios que teremos que vencer na vida. E aqueles que vão entrar no reino dos céus são os que conseguem dar fruto. São aqueles que se diferenciam, porque ele conta aqui duas sementes, dois cereais, muito parecidos. O trigo e o joio, quando nasce a plantinha no campo, ela é parecida. Mas quando eles se diferenciam? No momento que dão os frutos. O joio, ele é uma haste ereta, ele não se curva, ele é enrijecido, como nós lemos agora há pouco, a dureza do coração. Ao passo que o trigo, ele curva com o peso da espiga, ele simboliza aquela pessoa que se curva diante de Deus, que é uma pessoa temente a Deus, que obedece aos mandamentos de Deus, que se relaciona com Deus com humildade, sabendo que Ele é o Criador, Ele é o Senhor do universo, ao passo que o joio representa aquela pessoa que é independente de Deus, que não se curva diante de Deus, que tem seu próprio caminho. Veja, Jesus comparou essas duas pessoas e ele falou, olha, o trigo vai ser recolhido para o celeiro, mas o joio será queimado junto com a palha. Então, ali, o reino dos céus também tem um critério bem claro. Quais são os frutos que você produz na sua vida? A pessoa que produz os frutos do joio não tem lugar no reino dos céus. E quais são esses? Como é que eu entendo melhor isso? Vamos ler Mateus 7, de 15 a 23, porque esse texto vai esclarecer bem esse assunto. Mateus 7, de 15 a 23. Veja, esse seminário não esgota todos os textos, Nós selecionamos alguns, os mais interessantes, para montar esse seminário, mas existem vários textos falando do reino dos céus, nós não vamos conseguir esgotar todo o assunto. Mateus 7, de 15 a 23, diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos, que são arbustos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo.
Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a maldade. Veja, o Senhor Jesus está deixando um texto aqui muito forte e muito claro. Pelos seus frutos vos conhecereis. O segundo critério de entrada no reino dos céus é você produzir frutos de justiça. Lá em Coríntios, no capítulo 3, fala que as nossas obras serão provadas no fogo. Se for palha, madeira e feno, serão queimadas. Se forem ouro, prata e pedras preciosas, serão preservadas, passando pelo fogo, e trarão galardão e bênção sobre nós. Então veja, o segundo critério é você analisar os frutos. E ele fala, acautelai-vos dos falsos profetas. Ele está falando não só ver os frutos de quem está fora de uma vida cristã ou da igreja, está falando dentro também. Pessoas que clamavam, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, fizemos milagres. Mas estavam com uma vida dupla. Na igreja ou na frente de alguém, tinha uma vida cristã, uma aparência de cordeiro. Mas por dentro, fora do alcance dos olhos, são lobos disfarçados. Então veja, isso é muito importante para nós sabermos. No reino dos céus não há lugar para lobo disfarçado de ovelha. Amém? Terceiro critério, o amor ao próximo. Mateus 13, 31 a 32. Veja, Mateus 13 eu separei porque é um capítulo que fala muito sobre isso, tá? Nós vamos ler vários textos dele explicando cada um. Mateus 13, 31 a 32 diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes. Mas depois de ter crescido é a maior das hortaliças e faz-se árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Que coisa incrível, não é? Jesus é o exemplo, ele é o mestre. Nós devemos ser os seus discípulos. Ele, a semelhança da semente e da planta dessa hortaliça que é a mostarda, Jesus se humilhou como a menor de todas as sementes. A Bíblia fala que ele se despiu de sua divindade e se humilhou, fazendo-se homem, fazendo-se servo e até a morte e morte de cruz. Jesus foi o exemplo, ele foi a menor das sementes. Ele deu a sua própria vida, porque a semente, quando cai na terra, ela morre para dar o fruto, para dar uma nova planta. Jesus morreu para gerar a nossa vida, para nos salvar. Ele também atraiu todos a si, salvando a humanidade. Da mesma maneira que essa árvore grande tem ramos que atraem as aves dos céus e protegem essas aves. Veja, há uma similaridade, por isso que é uma parábola, né? E então, quando Jesus nos dá o exemplo, ele está dizendo, olha, um dos critérios para entrar no reino dos céus é olhar na pessoa e vermos o amor ao próximo. Jesus deu a vida, ele salvou, ele buscou, ele resgatou. E isso tudo está em você, está em mim. Nós podemos fazer isso. Nós podemos escolher amar o próximo, porque Deus colocou amor no nosso coração. Em 1 João capítulo 4, no verso 20 e 21, diz assim, se alguém diz eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, o qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. O terceiro critério de entrada no reino dos céus é amar o próximo. E isso também é uma evidência científica, é uma evidência clara, qualquer pessoa consegue ver se você realmente tem cultivado o amor ao próximo, né? Amados, o quarto critério que a Bíblia deixa bem claro, fazer discípulos. Mateus 13, 33 diz assim, outra parábola lhes disse,
O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. O papel do fermento é afetar a farinha, é mudar a sua natureza, é influenciar para que aquele monte de pó se transforme numa torta, num bolo, em algo maravilhoso. E é isso que o Senhor espera de nós, como luz, que nós influenciemos as pessoas e a sociedade, e não sejamos pessoas que têm vergonha de ser cristãos, ou que escondem os seus bons exemplos de vida, a sua boa conduta, seus conceitos. É isso que o Senhor está dizendo sobre o fermento. O 4º critério, então, é você fazer discípulos. É você ser o fermento que vai mudar a natureza da farinha. 5º critério, amar a Deus de todo o coração, acima de tudo. Em Mateus 13, 44 a 46, ele continua dizendo: o reino dos céus é semelhante a um tesouro inestimável, que a pessoa vende tudo para ter. Vamos ler esse texto. Ele diz assim, perdão, é 44 a 46, tá? O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando um homem, escondeu-o de novo, então em sua alegria foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um comerciante que busca boas pérolas e, tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Veja só, Deus está nos dizendo que o reino dos céus está reservado àqueles que amam a Deus de todo o coração. Aqueles que são apaixonados pelo bem, apaixonados pelo Senhor, que confiam no poder de Deus, que não desanimam, que não jogam a toalha. Deus está dizendo que o reino dos céus é como esse tesouro que você encontra e você gruda nele, você não larga mais dele. Você não volta para trás. Há um texto que eu gosto muito em Hebreus 9, que fala: nós não somos daqueles que retrocedem. Amados, aquele que tem um encontro com o Senhor nunca mais será a mesma pessoa. É o amor respondendo ao amor. E Mateus 5, verso 20, diz assim: pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então a sua justiça tem que ser maior do que os religiosos. Os escribas e fariseus simbolizam aquelas pessoas que vivem em cima de rituais, são religiosos, são hipócritas. Falam uma coisa, finge como um ator, finge ser aquilo que não é. São pessoas que não têm um coração sincero. Mateus 5, verso 3 fala que você tem que cultivar virtudes sinceras e honrosas. Bem-aventurados os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. No verso 10, em Mateus 5, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós vemos isso hoje em dia. Pessoas que querem fazer o que é correto, o que é justo, e são perseguidos. São muitas vezes caluniados. Então é necessário desenvolver virtudes nobres, virtudes que vão superar as lutas e as perseguições por amor a Deus. E para isso é necessário, esse quinto critério, que é amar a Deus de todo o coração, acima de tudo, é necessário você nascer de novo. Romanos 10, de 9 a 13, diz assim: porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Existe sim a promessa da salvação. É para quem fizer isso, confessar a Jesus como Senhor, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido. Porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque está escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui nós temos o quinto critério, que é então você nascer de novo. Você amar a Deus acima de tudo e entregar a vida a Ele na pessoa de Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para você chegar ao Pai, você passa por Jesus.
Ele é o caminho. E eu queria concluir então, finalizando com 2 textos. Um que está em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 16, que diz assim: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A nossa vida aqui na terra é uma preparação para a vida eterna. Aqui é o test drive. Aqui é onde você vai fazer o que vai determinar o seu futuro eterno. Sede santos, a palavra santo, ela é separado para uso exclusivo de Deus. Note, santos não são pessoas que já morreram e alguém viu neles valor e deu a eles um título. Não. Os santos são pessoas que estão vivas. Inclusive aqueles que morreram e estão com Deus no céu, no paraíso, são santos. Mas aqui na terra, se você entrega a vida a Jesus e nasce de novo e vive na busca intensa para se santificar a Deus, a Bíblia chama em vários textos, dezenas deles, a Bíblia chama os cristãos, os fiéis, de santos do Senhor. Então, o céu é um lugar planejado por Deus para que você viva eternamente lá, para receber os campeões, os que viveram conforme Jesus, buscando ser discípulos que fazem o mesmo que o Mestre. Em Mateus 10, 25, ele fala, basta ao discípulo ser igual ao seu Mestre. Então é possível, amém? É possível. Fazer tudo isso que nós falamos, é possível. Finalmente, em Apocalipse 2, verso 7, diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Se você quer entrar no reino dos céus, Deus preparou para você uma vida de vitória. Não vitória como diz o mundo, que muitas vezes a pessoa faz um roubo ou dá um golpe em alguém e celebra e fazem festas e se dizem vencedores, vitoriosos e de repente até na própria vida aqui na terra ocorre um revés e a pessoa é pega e vai para a cadeia e tudo aquilo que era festa e elogios nós vemos que cai por terra. Não. Deus está nos chamando para uma vitória eterna, para cultivar aqui na terra coisas que são eternas que levaremos para o céu, vidas que você abençoa, coisas positivas e corretas que você faz, frutos que você dá. E o seu relacionamento intenso com Deus, para ter uma vida cristã, amando o próximo, amando a Deus e sendo fiel aos seus mandamentos. É possível. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito. Você não é, ninguém é. Só Jesus foi. Mas nós estamos caminhando num caminho de santificação, onde a Bíblia fala que nós devemos ir de glória em glória, caminhar conforme a nossa fé, crescendo de vitória em vitória. E isso Deus tem preparado para você, para mim, e Ele vai cumprir. Eu quero fazer uma oração com você, porque aqui em Romanos a Bíblia fala que somos mais que vencedores. E por isso o Senhor diz, ao que vencer, eu darei de comer da árvore da vida comigo, lá no paraíso. Deus quer que você seja um vencedor. Ele vai te ajudar e você vai conseguir. Então, as portas dos céus estão abertas. Não há restrição de número de pessoas para entrar nos céus. Mas, assim, critérios bem objetivos para que você marque na sua vida e caminhe em direção à vida eterna. Eu queria orar com você por isso. Pai amado e querido, eu coloco nas tuas mãos cada vida, cada pessoa que está aqui, que ouviu este ensino deste seminário. Que o Senhor possa tocar em seu coração para que entregue a vida a Jesus, que ame o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua força e possa ter as portas dos céus abertas para a sua vida. Eu quero abençoar com sabedoria, com força e coragem, com discernimento, com todo tipo de bênçãos, para que o meu irmão, a minha irmã, para que essa pessoa que está assistindo esse seminário possa tomar uma decisão, como diz na tua palavra, de não voltar atrás. Eu abençoo você com força, com coragem, com sabedoria, em nome de Jesus. Amém e amém. Você gostou do nosso seminário? Nós estamos ensinando a palavra de Deus de uma maneira prática, aplicada e bem simples para você. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, com seus familiares.
Tenho certeza que isso vai abençoar e edificar a vida deles. Não deixe também de ver no nosso Instagram outros vídeos, outros seminários e também acompanhar as lives que temos feito, que vai ser muito bom para você. Te agradeço e abençoo sua vida. E se você puder, se inscreva no nosso canal. Fica com Deus. Dá tchau pro Luke. Hum? O Luke apareceu aí. Faz ele dar tchau pro pessoal. Dá tchau, Luke.